Sabe aquele dia produtivo que você se prepara com muita alegria, uma sexta-feira, para receber pessoas queridas, pessoas que têm uma história que você admira muito? Este é o sentimento que habita em mim. E receber amigos que quando você olha para trás e vê uma jornada juntos, melhor ainda, né? E receber aqui mulheres competentes, de força, com uma história linda na TI, nos alegra muito o coração. É isso. Vanessa Secani. Vanessa, que honra poder te receber aqui para a gente bater esse grande papo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Renato. O prazer é super meu. Agradeço a oportunidade de estar aqui e da gente estar batendo esse papo. É uma honra estar aqui com você. Vanessa, nós temos uma história, né, de amizade, de trabalho, de lutas, de dificuldades, de conquistas de respeito, juntos, de muitos anos. Não é? E queria começar esse bate-papo com você relembrando, né, infância, família, aquela boa lembrança de uma juventude, de uma infância que tivemos, né, livre, mesmo você morando em São Paulo, nascendo em São Paulo, né, vindo dessa geração que a gente tanto se orgulha. Vamos falar um pouquinho desse tempo, Vanessa? Vamos falar um pouquinho, sim. Nasci em São Paulo, fui muito bebê para Mogi das Cruzes, meu pai se formou lá, então já estava trabalhando lá, e com meses eles resolveram mudar para lá, e eu fui bastante bebê. Então lá tive toda a minha infância, cresci, estudei, me formei inclusive na faculdade, fiz faculdade lá. Então acho que foi uma infância muito amorosa, com muito amor, brincava bastante, aprendi muita coisa, uma infância onde eu tive, acho, a questão dos valores dos meus pais, os princípios, né? Com muita dificuldade, na época meus pais tinham muita dificuldade, então eles puderam proporcionar pra gente, nós somos em 3 mulheres, eu sou a filha do meio, né? Brincadeiras a parte da filha do meio, mas puderam proporcionar um bom estudo pra gente, que hoje até, acho que essa questão do estudo nos traz aqui para esse momento, me auxiliou muito na questão da educação, né, cultural, na questão social, né, e a minha infância foi brincando na rua, brincando bastante com os amigos, se divertindo, né, eu lembro do domingo, a gente se juntava todo mundo para se divertir, então tinha muito amor, muita diversão, desde criança eu já tinha um pouco dessa característica de tomar a frente, né, das brincadeiras, das atividades, né? Minha mãe já brincava, falou, nossa, vamos ver como é que vai ser quando crescer, né? E é muito bom. Então, acho que eu lembro de uma infância com muito amor e muito respeito e muito carinho dos meus pais e uma batalha para que a gente pudesse, da forma deles, ter o melhor que eles pudessem proporcionar para a gente. É interessante, né, Vanessa, a gente refletir sobre a nossa história de vida, Nossa. Que diz muito quem somos hoje, né? Sim. Reflete muito. Claro que a gente amadurece, a gente aprimora uma série de coisas, mas essa essência, né, dos valores muito bem pautados, desse respeito, carinho, vem muito dessa base. Vanessa, você se lembra, ainda muito jovem, as primeiras iniciativas do trabalho? Porque esse seu lado de ser líder, isso é nato, né? Quem conhece você sabe o quanto você tem isso muito presente e faz muito bem. E o início do trabalho ainda muito jovem, como que foi? Olha, eu vou falar uma experiência que eu vivenciei quando eu ainda era, acho que eu devia ter uns 4 ou 5 anos, né? Nessa característica de liderança. Eu ia para a escola com a famosa perua da escola, só que eu era a primeira que a perua da escola buscava em casa e a última que ele deixava, até pelo circuito. Então, eu acompanhava todo o processo, do início ao fim. E nesse processo eu ajudava o Nicolau, que era o motorista da perua da escola, ajudava a liderar, a organizar as pessoas. Olha, agora é sua vez, agora você precisa sair, chegou na sua casa. Eu acho que eu devia ter uns 4 ou 5 anos. E era muito divertido. Às vezes a pessoa dormia, olha, Vanessa, acorda o amiguinho que agora está na hora dele descer. Então eu acho que desde novinha já, com esse perfil de liderança. E aí na escola, os trabalhos, né, a forma de atuar, eu sempre fiz muito esporte. Então, eu sempre tomei à frente dos esportes, né? Em casa a gente sempre fez bastante. Então, eu olho para essas situações, assim, desde muito novinha já vai formando essa característica, né? E meus pais viam muito isso também, essa característica de formação, de liderança. Que bacana, que legal. Vanessa, e uma das coisas que a gente adora, as pérolas das nossas conversas aqui, é saber quando que
a informática, o computador chegou na sua vida, né? Ou seja, quando que foi aquela primeira experiência que você falou assim, opa, calma aí, isso daqui é diferente. Como que foi? Olha, é até engraçado e interessante, porque eu não era aquela usuária de informática, eu não era aquela pessoa, né, muito neurótica no geek, né, aquela de ter equipamentos de informática, tecnologia, mas eu acreditava na tecnologia. Eu achava que a tecnologia, ela veio para mudar, ela ia mudar o mundo, ela ia ser algo que transformaria, né? Então, desde novinho eu já tinha essa perspectiva, essa crença. E quando eu decidi, de fato, ir para a faculdade, na época só tinham 2 cursos, né? Ciência da computação e engenharia da computação. Hoje tem diversas formas, né? E aí, de fato, eu olhei e falei assim, poxa, era isso que eu queria mesmo, realmente. Hoje eu tenho muito mais certeza, né? Mas assim, foi por acreditar que a tecnologia iria transformar o mundo. Eu sou uma pessoa muito de exatas, eu adoro pessoas, adoro formar, né, as pessoas nas áreas que eu passo, mas as minhas melhores notas sempre foram em matemática, sempre foram em física, né? Inclusive era uma das melhores notas da sala, se não a melhor. Já a geografia já não era meu forte, mas não era muito meu forte. Mas começou aí, né, no acreditar na transformação. E, de fato, hoje a gente olha o quanto a tecnologia transforma, né, transforma o mundo, em poder contribuir com a transformação das empresas, às vezes com o nosso dia a dia em casa, né, a gente poder contribuir com a transformação da nossa casa, né, ajudar os nossos pais com a tecnologia. Então, foi muito no começo mesmo da faculdade. Eu não tinha computador quando eu entrei na faculdade, eu usava o computador do laboratório. Depois de um tempinho a gente comprou, né, para poder me auxiliar, e foi aí que começou meu mundo na tecnologia. Que bacana, ou seja, tecnologia então como aquela profissão do futuro, uma coisa com propósito, legal, né? Você mulher, né? Eu queria depois falar um pouquinho sobre isso, né? Que, sim, as nossas convidadas mulheres, a gente sempre quer pegar um pouquinho, né, dessa preciosidade de como foi, e aí escolher o curso, e aí chega aquele momento de praticar o que está aprendendo, talvez ali num estágio, o primeiro emprego. Como foi o primeiro emprego já aí no início de uma vida adulta, Vanessa? O primeiro emprego foi um estágio, e olha que interessante, hoje eu atuo no setor de papel e celulose, e o meu primeiro estágio foi numa empresa do setor de papel e celulose. Alguns anos depois, olha que interessante, voltei. É verdade. Foi uma mudança, porque, inclusive, eu mudei o horário da faculdade, né, para justamente poder trabalhar. Aqui em São Paulo, eu morava em Mogi, faculdade em Mogi, comecei a fazer o estágio aqui nessa empresa. Então, eu ia e voltava todos os dias, acordava muito cedo, chegava muito tarde, quase não via nem a família direito, mas foi uma experiência única. Eu diria que foi única realmente, no fato de você trabalhar numa área de TI, uma área que tem, realmente a gente vai falar, muito masculina, aprender, desenvolver. Eu nunca... desenvolvimento nunca foi o meu forte, apesar de fazer ciência da computação. Eu comecei já em infra e sempre gostei muito de infra, então eu segui um caminho diferente, né, em geral, de quem atua em ciência da computação. Isso foi até um destaque na faculdade por conta do nosso projeto final de curso. A gente voltou muito para uma estrutura de infraestrutura, então foi bem interessante. E um ano depois que eu estava atuando nessa empresa, eles me convidaram para ir para um site grande lá em Mogi, que não tinha um responsável por tecnologia, então eu iria ficar como responsável, olha só, uma estagiária, como responsável de tecnologia de uma planta muito grande, e foi aí que eu acho que eu criei essa minha visão sistêmica de tecnologia como um todo, todas as áreas, aprendi muito, me desenvolvi muito, aprendi a ter essa visão mais sistêmica, holística das coisas, ajudei muita gente, me ajudaram. E foi assim, acho que foram 2 anos de estágio muito bons, assim, acho que ali me formaram um pouco, eu acabei me formando ali um pouco do que eu sou hoje, olhando para toda a área de tecnologia. Ali eu comecei a aprender, de fato, essa visão de olhar o todo, e não só um silo da área de tecnologia, né, um pedacinho. Que bacana, ou seja, uma base técnica boa, mas já olhando a TI como uma transformadora do negócio, uma apoiadora no desenvolvimento. Vamos abrir um pouco desse capítulo, Vanessa, falando um pouquinho mulher na TI, né? Ou seja, você começou, né? Você tem uma carreira super bonita, consolidada, você
poxa, é da antiga também, vamos dizer assim, poxa, é dos profissionais que começaram lá na TI do início. É isso aí. E como que foi essa relação mulher, TI e gestora, líder? Fala um pouquinho da sua jornada nisso. Olha, eu acho que mulher TI já é algo muito complicado, né? Muito complexo. Eu, por muitos anos, fui basicamente a única mulher das áreas, ou da área que eu atuei. É um aprendizado, né? É uma área muito masculina, né? A gente estava falando disso um tempinho atrás, num evento que eu fui palestrante, tinham 70 homens e 5 mulheres de tecnologia. Então, ainda hoje, a gente precisa crescer, se desenvolver, né? O papel da mulher na TI. Então, assim, não foi fácil. Quando você lidera, você tem que ter uma força até, né? Você tem que ser até mais forte, porque é muito difícil, você é questionada com frequência, você é questionada constantemente. Muitas vezes você está colocando um ponto, a sua percepção, aquilo é muitas vezes interrompido, então você tem que saber lidar com essas situações. Então eu acho que eu fui aprendendo ao longo do tempo, às vezes você já percebe a situação, né, quando você vai vendo aquela situação acontecer algumas vezes, e você vai aprendendo, vai se adaptando, vai se moldando. E hoje, acho que assim, gosto de liderar, gosto de ter equipes, torço para que a gente tenha muito mais mulher na área de tecnologia, mas não é fácil, porque tem o preconceito, a gente sabe, né, e o preconceito ele é muito complicado, faz parte. E o que eu tenho para mim, que eu sempre coloco para a vida em geral, a gente vai se frustrar com as pessoas, o que a gente não pode deixar é que isso nos pare, né? Que a gente não dê o próximo passo, ou que a gente não evolua, ou que a gente não deixe de acreditar nas pessoas. Então eu trago muito isso para a vida e trago muito isso para a área de TI, porque às vezes você está atuando, está ajudando o time, está formando, está desenvolvendo, e você não vai conseguir alcançar a todos, né? A gente transforma, a gente alcança, mas não consegue alcançar todo mundo. E às vezes a gente acaba se frustrando até por não conseguir alcançar. Então eu trago muito para mim, indiferente do motivo, pode ser um preconceito, pode ser até uma forma de ver diferente. Então eu trago muito para mim não deixar que isso me frustre, não deixar que isso me atrapalhe, para continuar seguindo e transformando e alcançando as pessoas da mesma forma. Que bonito, Vanessa. Vindo de você ter um peso tão bacana, porque quem conhece seu trabalho sabe o quanto você faz com força, com determinação, mas com muito respeito, né, com visão de trabalho e tudo mais. Vanessa, a gente sabe que uma carreira em TI, ela tem, assim, nos abre grandes oportunidades de nós conhecermos setores, negócios, né? Mesmo a TI sendo a base que sustenta todas, né? Você tem uma carreira super completa, você é uma profissional super completa, que, né, esteve em vários momentos, segmentos, companhias. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Ou seja, de mulher TI construindo uma carreira em múltiplos setores. Conta um pouco dessa trajetória para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da sua jornada. Essa jornada de múltiplos setores eu acho muito interessante, porque eu aprendi muito de diversos segmentos, né? Eu já passei por empresas que somente uma organização possuía 5, 6, 7 segmentos. Então, isso te traz uma base importante de você conhecer, entender qual que é aquela demanda, qual que é o que é importante para aquele segmento. E eu tenho uma característica muito pró-business, né? Assim, como ajudar o business, como a gente trazer, alavancar o negócio, como a gente atuar para trazer flexibilidade e facilidade, sem perder, óbvio, o cuidado com a tecnologia, o cuidado com a segurança, né? E isso é muito interessante, porque a gente sempre olhou TI, e isso eu também tenho esse olhar, TI como mais uma área de negócio e não uma área só de apoio. Isso faz com que você sinta parte relevante e importante da entrega do resultado final daquela empresa. Então, isso é óbvio que isso foi ao longo do tempo, fui aprendendo, fui me desenvolvendo, tendo pessoas para poder olhar e falar assim, poxa, esse é o caminho que eu quero seguir. Então, foi muito bom. Isso traz uma bagagem. Hoje, assim, eu posso dizer que eu acho que passei por 10, 12 segmentos, alguma coisa assim, até um pouco mais, desde o financeiro, de papel e celulose, varejo, distribuição de combustíveis, etc. Então, assim, é algo muito rico
muito importante, né? Quando eu fui para o setor de energia, eu aprendi muito. Era um setor, né, um segmento que eu queria muito aprender, muito regulado, e que eu falei assim, poxa, eu queria muito passar. Aprendi muito, e você aprende. Amanhã, depois, estando novamente nesse segmento, como hoje, né, voltando depois de anos para o de papel e celulose, você já sabe um pouquinho como ajudar, né, o que desenvolver, como sair do outro lado, que soluções que a gente pode trazer para essa empresa que vai alavancar, né, uma iniciativa, alavancar uma transformação. Então, e com esse olhar de tecnologia, isso ajuda a organização e me ajuda a desenvolver cada vez mais essas habilidades, esses conhecimentos. Não é fácil, né, porque são setores, às vezes, complexos, mais fechados, mas que eu aprendi muito e que sempre fui muito bem recebida e sempre respeitada, e que hoje eu olho e falo assim, poxa, que bagagem, né? Que gostoso ter isso, que gostoso poder discutir, poder falar, poder estar numa roda, né, de pessoas e conseguir falar daquele segmento, né, de uma forma tranquila. Isso é muito bom. Com propriedade, né? Com muita propriedade, né? Isso que é legal. É muito bacana ver uma jornada como você construiu. E nós estamos aqui, né, Vanessa, numa jornada também, né? O nosso programa Por Trás da TI, o grande propósito dele foi privilegiar as histórias dos líderes de TI que estão construindo, né, a tecnologia nesses últimos 30 anos. E a gente abriu agora um novo propósito, que é dialogar com os executivos, com os profissionais que têm dedicado uma vida também no tema de cibersegurança, né? Nós que somos de base de infra, né, a gente sabe o quanto que o tema de cyber hoje ele é caro na agenda, né? Seja de um conselho da companhia, um board, enfim, para a continuidade do negócio. E eu queria explorar um pouquinho mais sobre essa sua fortaleza também sobre cyber. Vanessa, um dos nossos objetivos aqui é nós falarmos mais sobre cibersegurança, né? Não com uma ótica técnica da gente querer mostrar aqui o conhecimento de A ou B, mas principalmente falando de carreira, falando de prospectar novas mentes, novos talentos para que se interessem pelo mundo de cibersegurança. Eu queria que você falasse um pouco o que é uma carreira de cyber na sua visão, quais são as oportunidades, né, que as novas gerações têm, né, nesse novo desafio que nós temos de cyber nas organizações, no pro-business. Vamos falar um pouquinho de cyber? Vamos sim. Acho que eu tenho um carinho muito especial por cyber, né? Eu sempre gostei muito dessa área, apesar de como responsável de TI, mas eu sempre dediquei e gostei muito da área de segurança, né? A área de cyber. Hoje eu acho que tem muitas oportunidades, principalmente depois do ano de 2020, né? De tudo que aconteceu e que a gente superou, os inúmeros incidentes de segurança. A área de cyber acabou tomando uma proporção e uma visibilidade, não pelos melhores meios ou pelos melhores motivos, mas hoje eu acho que muitos executivos de segurança têm muito mais força, muito mais relevância dentro das organizações, conseguem aprovar projetos, eu não diria que com mais facilidade, mas com maior visibilidade do caso a gente não aprove, o que pode acontecer. Um incidente de segurança hoje, ele pode sair muito caro para uma empresa. Empresa de capital aberto, ela precisa notificar, né, o incidente como fato relevante. Muitas vezes empresas de capital fechado, até por ter um processo de governança, precisa notificar. Tem a questão da imagem, valor da marca da empresa. Então, o incidente de segurança ele é muito custoso. Fora o intangível, né? Tem o tangível e o intangível. Então, hoje, eu acredito que a área de segurança ela cresceu muito, né? E mais do que isso, as discussões do momento como hoje as empresas podem incluir um CISO, né, ou uma pessoa responsável de segurança num board da companhia, num conselho da companhia. Olha que momento nós estamos. É um momento mágico. Os meios, né, não justificam o resultado, mas nesse caso o resultado é muito positivo, porque você ter um representante de segurança num conselho mostrando, explicando as razões do porquê de uma solução, do porquê de um investimento, eu não consegui imaginar isso alguns anos atrás, né? Eu tive a sorte de trabalhar em algumas empresas que
o investimento de segurança era visto como investimento. Alguns presidentes dessa organização via como investimento, mas não é a realidade, né? Não é a realidade das organizações, não é a realidade das empresas. A dificuldade é muito grande. Quando você vai no varejo, né, você está acostumado, conhece muita gente do varejo, o varejo tem muita dificuldade, né? A margem é muito baixa, muito pequena. Então hoje a visibilidade que segurança tem é enorme. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento mesmo para cada vez mais alavancar essa profissão. Tem muita oportunidade, tem muita gente boa no mercado. Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia e como que a gente traz isso para a realidade das empresas? E muito mais importante, como a gente de fato tem as pessoas falando genuinamente de segurança, ouvindo genuinamente de segurança. Segurança é uma jornada, é do presidente até o analista júnior, até a pessoa que trabalha no restaurante da organização, como a gente olha para a segurança, como a gente trata a segurança de uma forma genuína. Hoje eu vejo muito mais as pessoas ouvindo genuinamente do que eu via no passado. E isso é muito satisfatório, né, chegar nesse momento hoje e perceber que a gente está crescendo muito, está evoluindo a comunidade, uma comunidade que se ajuda, né? Então, isso é muito importante. São passos que nós demos e que a gente precisa realmente manter e seguir agora para frente com novos passos, novas conquistas. Muito bacana, bela visão. Vanessa, você sabe que a nossa jornada, né, ela é uma jornada pautada, obviamente, em bases importantes de tecnologia, de solução, né? Uma outra base pautada no negócio, viabilizador de negócio. E a gente tem um pilar muito importante que é desenvolver sempre pessoas, né? Obviamente, nós como líderes, ao desenvolver as nossas equipes é quase que uma obrigação, né? Ou seja, nós somos líderes e temos que responder, né, por aquelas pessoas. Mas a gente tem também um trabalho em cyber que está muito em voga, está muito latejante, porque a gente sabe que a gente tem um lado mais fraco dessa história toda, que é o nosso usuário, né? Que é o João, a Maria, o Renato, a Vanessa, lá como usuário de tecnologia, né? E que ele tem sido desafiado constantemente na sua vida pessoal, em especial. Fraudes por WhatsApp, roubo de senha, credenciais, enfim, todas as técnicas de engenharia social, né? E aí eu queria trabalhar um raciocínio com você que é a importância de nós sermos elementos viabilizadores para a conscientização das pessoas para o assunto de cyber. Você já falou um pouco sobre isso, tem que ser do número 1 até a base, mas como fazer isso? Queria pegar um pouquinho dos seus insights. Como a gente conscientiza as pessoas para que o tema de cyber seja algo coletivo, da companhia, e não só do CISO, não só da equipe de cyber? Acho que o primeiro passo é muito básico, são as campanhas de conscientização e de sensibilização. Você alcança um número muito grande dentro da organização, você consegue mostrar para as pessoas a facilidade de você receber um phishing, de você cair num phishing. E quando a gente está falando a facilidade, é indiferente da posição, do cargo da pessoa. É o conhecimento, nesse sentido, o conhecimento que vai prevalecer. E essas campanhas, divulgação de informação, divulgar muita informação dentro das organizações, mostrar no dia a dia, né, campanhas muito específicas ou campanhas bastante lúdicas, isso ajuda muito, porque a pessoa consegue alcançar de fato a mensagem que você está tentando passar. Uma brincadeira, às vezes, a pessoa alcança muito mais do que até um e-mail, né? E campanhas, a gente já fez muitas campanhas, já fiz muita, e o resultado você vê ao longo do ano como a campanha tem um efeito muito grande. Os números no início são altos, depois eles vão caindo, as pessoas vão se conscientizando. Eu vejo pela minha mãe. A minha mãe não recebe campanha nenhuma, atualmente ela tem 70 anos, aposentada. Mas a gente fala tanto para ela, cuidado com os e-mails, fique atenta, olha, isso aqui é um e-mail que não é verdadeiro, se você receber. E hoje ela tem consciência e ela manda, toda vez que ela recebe um e-mail, um link, olha, eu posso, não posso. Olha que bacana. É a mesma coisa, trazendo isso para a analogia da empresa, é você conscientizar as pessoas que esse problema existe e como ela pode se proteger. Treinar, fazer treinamentos, fazer vídeos. E eu acho que o mais importante são essas campanhas lúdicas, né? Mostrar de forma muito
lúdica, muito no dia a dia, o que é o resultado de um phishing, né, de uma engenharia reversa, como que uma rede social pode, por trás, ter uma engenharia, um phishing, uma série de outras coisas, outras terminologias de segurança, que você pode ser pego e não faz a menor ideia, né? Então eu acho que esses temas, esse para mim é o mais importante. É porque, outra coisa, quando você sensibiliza, as pessoas começam a atuar da mesma forma na empresa, que a gente realmente sempre fala isso. O seu papel, né? Você é muito responsável por segurança dentro da organização. Então a gente também mostra a responsabilidade das pessoas. Acho isso muito importante. Ela sente parte e ela sente responsável. E o seu comportamento aqui, o seu comportamento em casa, é importante que seja o mesmo. Porque se você tiver essa visibilidade aqui e você de repente acessar um e-mail da empresa no seu computador e você tiver com algumas questões de segurança, você vai provavelmente ser pego. Então esse comportamento que a gente tem aqui, como que você tem na sua casa, também no seu e-mail pessoal? Então acho que trazer essa responsabilidade, colocar as pessoas como participante, isso também alcança muito as pessoas. Ela consegue entender se acontecer alguma coisa, qual é a responsabilidade dela, o que pode acontecer na organização. Porque o incidente de segurança, ele pode inclusive mudar uma estratégia da organização, né? Ela tinha uma estratégia para um investimento, ela muda para outro, ela tinha uma estratégia de um resultado, de repente um incidente de segurança, esse resultado acaba se perdendo. Então, você consegue mostrar para as pessoas o nível de responsabilidade dela e o quanto a participação dela é importante, no dia a dia, em casa e na organização. Sensacional, perfeito, concordo plenamente contigo. Vanessa, deixar agora uma mensagem para uma jovem que possivelmente esteja na Grande São Paulo, na região de Mogi das Cruzes, 16 anos de idade, louca para uma carreira em TI, mas tem dúvidas, tem insegurança. Será que uma carreira de TI é legal? Será que uma carreira em cyber é legal? O que você diria para essa menina que está nos ouvindo, né, e buscando aquela inspiração para dizer, poxa, era isso que eu precisava, né, para acreditar? Uma mensagem para uma menina querendo entrar em TI e possivelmente construir uma carreira muito parecida com a sua. Acho que a primeira mensagem é: venha, não tenha medo. Boa! Venha e não tenha medo. Você vai passar dificuldades, você vai ter que superar obstáculos, às vezes não tão legais, mas não tenha medo. Venha. A carreira de TI é uma carreira maravilhosa, né? A carreira de segurança realmente é um diferencial dentro da TI, sempre foi. Eu acho que hoje cada vez mais. Então venha, aprenda, se desenvolva. Uma coisa que eu aprendi, eu faço muito, e olhando o mercado hoje de tecnologia, porque tecnologia hoje é cool, né? Todo mundo quer. Antigamente não tinha tantas empresas, né? Hoje não, hoje tem muitos executivos, as maiores empresas hoje de valor de mercado são empresas de tecnologia, né? Então hoje é muito legal estar na tecnologia, mas tem suas dificuldades. Então eu olho para essas pessoas, o que eu penso, né? O que eu trouxe para mim e o que eu tento sempre falar para as pessoas: faça diferente. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Como é que a gente vai se diferenciar no meio de 8 bilhões, né? Parece uma coisa, você fala assim, poxa, 8 bilhões é um negócio a gente não alcança. Mas como a gente vai se diferenciar? Faça diferente, supere as expectativas, aprenda, se desenvolva, busque conhecimento, não sabe, pergunte. Nossa, perguntei tanto, tantas dúvidas. Sempre tive pessoas que me ajudaram, então foque nas pessoas que vão te ajudar, foque nessas pessoas que têm o objetivo de ser diferente, fazer a diferença. E mulher, já por si só na área de TI, ela já faz a diferença, né? A gente precisa, tá carente de mulheres na área de tecnologia. E quando você olha para uma carreira muito legal, desenvolvendo, buscando, indiferente do caminho, se vier ainda para a área de segurança da informação, vai ser mais diferente ainda, porque a gente ainda precisa de muitas mulheres, né? Ainda temos poucas mulheres. Então venha e não venha com medo. Venha, sinta-se à vontade, venha livre, venha aberta para conhecer, aberta para aprender, aberta para passar dificuldades e superar. Não desista e siga em frente. Acho que esse é o maior recado no sentido de mulher na área de TI e mulher na área de segurança. Muito legal a sua reflexão, Vanessa. E vamos ser sinceros, as meninas que chegarão
por agora na TI, vamos pegar um cenário muito mais, né, trabalhado, né, muito mais fértil esse solo. E é importante, né? Eu falo isso para minha filha com 18 anos, eu falo assim, minha filha, você vai ter a chance de viver uma era onde as mulheres, não é que vão ser valorizadas, as mulheres vão ocupar um espaço e possivelmente, né, por vocês serem o que vocês são, uma sensibilidade, com né, esses soft skills que as mulheres têm diferente um pouco do homem, assim, posições de liderança, né? Ser CEO de uma companhia, ser uma grande executiva, é uma trajetória que me parece ser o melhor cenário, né, que essas meninas podem colher para os próximos 30 anos, né, Vanessa? Com certeza, eu acho que hoje, realmente, até porque hoje tem muito mais empresas de tecnologia, hoje você passa num curso de faculdade, você tem é muito mais amplo o leque de possibilidades. Então, realmente, o caminho que foi trilhado para chegar até aqui facilitou bastante, né? Flexibilizou um pouco mais esse cenário. Então, com certeza elas terão um momento muito mais fácil, não tão fácil, mas muito mais fácil do que nós tivemos no passado. Tem muito mais mulheres, mulheres são mais reconhecidas e hoje a gente vê muita mulher, né, na posição de liderança, principal executiva de uma companhia. E eu acho que esse é o caminho mesmo. A mulher tem um ponto que para mim é o grande diferencial. Ela é multitask. Ela consegue cuidar da casa, trabalhar, cuidar do filho. E tudo isso com uma qualidade altíssima e com uma dinâmica, né, muito rápida. Então eu acho esse diferencial usado para o bem, a gente vai ter mulheres aí que vão conseguir entregar, né, e muito, muito, muito resultado para as organizações, para as áreas, seja a área que ela tiver, seja a posição que ela tiver. É verdade. Porque mulheres são muito fortes, né? O que a gente precisa é incentivar cada vez mais. Eu estava num evento um tempo atrás em que a empresa fez um bootcamp só para mulheres. Porque quando você mistura as mulheres com os homens, as meninas jovens, elas têm medo, né? Elas têm medo de sofrer algum tipo de preconceito, ou tem medo até de, poxa, será que eu vou conseguir alcançar? Eu entendo. Então eles fizeram um bootcamp só para mulheres e foi muito legal. O resultado foi, acho que foram assim, 5.000 inscrições. Eles estavam alcançando pouquíssimo, acho que 100 pessoas. Olha a quantidade de inscrição, formando e incentivando. Eu acho isso muito legal. Era um bootcamp rosa, não me lembro o nome agora, mas era todo rosa, né, só para mulheres, e eu acho que precisamos de mais iniciativas como essas. Boa. Para as organizações e para as empresas em geral, longe de mim aqui, né, ser feminista, muito pelo contrário, mas eu acho que a gente precisa de fato incentivar, e essas ações ajudam e incentivam cada vez mais. Quando eu fiz a faculdade, eu acho que eu era a única mulher do meu curso, então assim, hoje em dia tem muito mais mulheres, né, acho que a gente precisa incentivar cada vez mais. É verdade. Vamos fazer um ping-pong aqui para a gente conhecer um pouquinho mais da Vanessa? Vamos lá. Vanessa, você tem um hobby? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu gosto muito primeiro eu gosto de estar com a família, né? Eu gosto muito de estar com a família, principalmente porque os meus pais são de Mogi, então sempre que eu posso, eu corro para lá. Adoro ir em restaurantes, a gente vai muito em restaurante, gosto de conhecer pessoas, gosto de conhecer tecnologia e eu tenho um hobby que eu gosto muito de estar aqui falando, conversando, participando de eventos como apresentação, como esse que a gente está fazendo aqui. Então eu gosto muito disso, né? E eu tenho um hobby que é o esporte, correr, né? Acho que o esporte ele te ajuda a desenvolver habilidades que nenhum outro tipo de recurso possibilita, né? Que é o superar o desafio. Eu gosto muito de correr, então a corrida ela é você com você mesma, né? Então você supera desafios numa corrida. Com você mesmo, né? Comigo mesmo, né? Com a gente mesmo, né? E são desafios às vezes que estão na nossa cabeça, né? Na nossa mente. Então você está correndo, eu já cheguei a correr várias meia maratonas. Então você corre muito tempo, né? Um volume grande uma distância grande. Então você está ali nos seus pensamentos, né? Então é muito legal. Eu acho que o esporte te desenvolve muito, eu gosto bastante. Vanessa, liderar pessoas precisa de muita habilidade, né? E uma das formas que a gente trata alguns assuntos é trazendo reflexões, frases, né? Que nos ajudam a iniciar ali uma conversa. Você tem algumas frases que você gosta de levar contigo, que você usa ali numa reunião com pessoas da equipe? Como que é?
Olha, eu tenho uma frase que eu falo muito na TI, e eu acho que ela serve muito para a segurança da informação. A TI é o agente transformador, né? Principalmente segurança da informação. Mas qual que é o papel da TI? O de convencer, o de mostrar, o de ajudar, o de auxiliar, o de desenvolver. Porque quem faz a transformação de fato, seja ela uma transformação digital, uma transformação em segurança, uma jornada de segurança, até uma da própria tecnologia ou qualquer outra transformação da organização, são as pessoas. Então, a gente só tem o papel de apoiar e as pessoas acreditarem e fazerem essa transformação com a gente. Essa é uma frase. E eu gosto muito de gerar reflexão na pessoa. Se aquilo está fazendo sentido, se uma ação está fazendo sentido, quais seriam as nossas outras opções e trabalhar com cenários, né? Eu acho que na TI, em geral, você precisa ter cenários, possibilidades, né? O cenário 1, o cenário 2, o cenário 3, porque às vezes o cenário 1 você planejou e teve um detalhezinho ali, como é que a gente vai para o 2, como é que a gente vai para o 3, e sempre apresentar isso dentro das organizações. Eu acho que essas reflexões ajudam muito no dia a dia. Que bacana, excelente. Vanessa, ficaria aqui mais um tempão também, batendo um papo com você. Tem um monte de coisas que eu queria te perguntar, mas nós temos que priorizar aqui a nossa conversa e eu queria buscar o fechamento desse momento, dando um espaço para que você possa deixar aqui um muito obrigado. Ixi, agora eu vou chorar. Um muito obrigado àquelas pessoas que, assim, são fundamentais na sua vida, né, que traduzem tudo que é a Vanessa aqui. Momento que a gente se sensibiliza, que a gente aflorece, né, e queria abrir esse espaço, querida Vanessa. Renato, acho que obrigada pelo espaço, né? É tão bom a gente poder agradecer, né? Exercer a gratidão. É verdade. Então, acho que a primeiras pessoas que eu gostaria de agradecer são meus pais. Né? Se eu cheguei aqui, se eu estou aqui hoje, né? Se eu cheguei onde eu estou, é graças aos meus pais, a formação que eu tive, a educação, os princípios, os valores, até a formação do meu caráter, né? E por me ajudarem, com toda a dificuldade que eles tiveram, eles puderam possibilitar a minha faculdade, a minha escola, né, o máximo possível para que eu pudesse estar aqui hoje, me desenvolvendo, aprendendo. A gente está aqui batendo esse papo e tendo a carreira que eu tive. Quais são o nome dos seus pais? Minha mãe é Arlete e meu pai é o Joaquim. Que maravilha. Lindos. Meu pai é um médico, ele teve paralisia infantil e é um dos melhores médicos que eu já conheci. Ele teve que trabalhar ele teve paralisia infantil muito criança, então ele sofreu muito preconceito e ele estudou, tinha muita dificuldade financeira, estudou, se formou e hoje é um dos melhores médicos. Minha mãe cuidava da gente quando a gente era criança e depois de algum tempo ela voltou a estudar, fez supletivo, se formou na faculdade e se tornou diretora e professora de escolas do governo estaduais. Então, sim, dois fofos guerreiros, né, que por conta deles estou aqui, né? Eu queria fazer mais dois agradecimentos. Bom, mais um, Deus, né? Se não fosse Deus, sem dúvida, a gente não estaria aqui, com certeza, né? Tudo a gente segue, com certeza estamos seguindo o caminho de Deus, né? Acreditando e Ele nos ajudando diariamente. A mim mesma, porque a mim, né? Você pode parecer, poxa, a Vanessa está fazendo um agradecimento a ela por estar aqui, por nunca desistir, por ter passado, superado as dificuldades, ter evoluído, ter conseguido aprender, me desenvolver, agradecer, né? Porque eu sou muito grata às pessoas, às oportunidades, poder ter atuado, eu sempre consegui, isso é uma coisa que eu acredito muito, muito divina, tudo que eu quis eu conquistei, então eu já sabia onde eu queria estar, eu já sabia como eu queria fazer, a gente só não sabia o caminho, né? E a gente vai seguindo o caminho, aprende aqui, apanha ali e vai aprendendo e desenvolvendo. E hoje eu olho e falo assim, poxa, eu realmente conquistei tudo aquilo que eu tinha muita vontade, tem muita coisa ainda para fazer. E eu queria fazer um agradecimento especial a uma pessoa que é uma parceria de 20 anos, que é o meu gestor há 20 anos, meu líder, eu esqueci a palavra, mas assim, meu mentor, né, há 20 anos, me desenvolveu. Não é fácil trabalhar com o Fredson, é difícil, ele é uma pessoa exigente, mas assim, todas as oportunidades que eu tive nos últimos 20 anos, ele abriu essa oportunidade para mim e eu abracei
eu acreditei e ele acreditou em mim. Então, eu acho que esses são pontos, são pessoas que, na minha vida, fazem muito sentido. Então, eu queria também deixar o agradecimento a ele, que a gente continua a nossa jornada de parceria aí, que aconteça por mais muitos anos e é muito bom, né, ter pessoas na nossa vida que acreditam na gente, apoiam, mesmo às vezes nem a gente acreditando, né, a gente tendo dificuldades. Então, isso é muito bom, isso é muito importante. Vanessa, que lindo. E desculpa a choradeira. Que lindo que você fez, né? Ou seja, agradecendo aos seus pais, a Deus, aos seus pais, engrandecendo, né, essa grande alma que é você, né? Quem conhece sabe que você é uma grande guerreira, uma mulher incrível, né? E realmente, essa parceria com o Fredson é lindo de ver, essa cumplicidade, essa fidelidade que vocês têm e essa confiança é impossível abalar, né, de tanta confiança que tem. Lindo essa parceria. E obrigada por poder agradecer. Acho que ter essa oportunidade de agradecer essas pessoas tão importantes na minha vida. E te agradecer por estar aqui. Obrigada por estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da nossa relação e dessa história que ainda tem muita coisa pela frente. É isso aí. Vanessa Secani, que honra, obrigado, parabéns. E estou super feliz de você ser tão generosa contribuindo com esse nosso projeto. Imagina, parabéns. Eu estou feliz com Hoje você. Quem recebe as palmas é você. Obrigada. Parabéns, querida. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada e encerramos a você. Essa nossa conversa com esse sentimento maravilhoso de gratidão e de muito amor. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Parabéns. Obrigada mesmo, a nós.